Hoje a gente veio falar mais uma vez sobre um assunto super importante, né, doutor? Um assunto que tem o potencial de transformar a vida de quem está nos assistindo, sempre utilizando aquilo que a natureza nos oferece, não é isso, doutor? É a farmácia de Deus. A farmácia de Deus. E também para te trazer algumas explicações primordiais e fundamentais para que você continue na trilha da saúde e principalmente para que você não seja... não é nem ludibriada a palavra, mas para que você não fique confuso, né? O que eu posso acreditar, o que eu não posso acreditar. O Dr. Laí Ribeiro tem um compromisso com quem está nos assistindo e sabe que a informação de qualidade é, de fato, a informação transformadora. Certo, doutor? A gente vai falar hoje sobre um assunto que a questão da água com limão suscitou, né, doutor? Foi colocado em dúvida se a água com limão faz bem ou não. E a gente vem hoje para dar um esclarecimento e, como sempre, aprofundar um pouco mais o assunto. Nós vamos transcender o assunto, né? Porque nós vamos falar do assunto de pH, nós vamos entrar na célula cancerosa, nós vamos mostrar a importância do limão, que tem 8.000 anos de uso, começando lá com a medicina ayurvédica. Tem muita coisa para ser conversado. A gente vai falar sobre a questão também, né, doutor, que é sobre um organismo alcalino, né, doutor? Isso. Porque a importância do pH. A importância do pH, porque muita gente se aventura a falar sobre isso e precisa de muito conhecimento. Não é um assunto fácil, não, porque né, doutor? pH é um conceito matemático, né, e físico. Então, você tem que entender de logaritmo, você tem que entender de potência, você tem que entender de eletricidade. Então, é um assunto complexo de ser discutido, sim. Muitas dúvidas já sendo enviadas aqui, as pessoas também se cadastraram e já mandaram muitas dúvidas. Toda essa polêmica da água com limão, doutor, ela foi traçada em volta de duas letrinhas que pH, né? Então eu acho que para a gente começar a nossa noite de hoje, boa noite, gente. Hoje vamos direto ao ponto. O que significa pH, doutor? O conceito de pH nasceu em 1909, na Dinamarca, onde um químico dinamarquês de nome Søren Sørensen, ele, além disso, matemático, ele mostrou como é que ele podia simplificar para dizer qual era o potencial hidrogênio iônico de uma substância. P minúsculo, H maiúsculo, é potencial hidrogênio iônico. Então, eles estabeleceram que isso vai de 0 a 14. Se você que está aí me assistindo entende do assunto, vai dizer assim... mas tem substância que tem pH menor que 0? Tem. Tem substância que tem pH maior que 14? Tem. Mas é tão confuso e tão matemático que eles resolveram parar no 0 e parar no 14. É o que nos interessa para a medicina. Então é assim, se o pH é 7, o pH, a base dele é logarítmica. É um processo logarítmico com a base 10. Então se o pH é 7... ele é 10 elevado a 7. Está entendido? Então, o pH 7 ele é neutro. Ele não é nem ácido, nem básico. O que é abaixo de 7 é ácido. O que é acima de 7 é básico. Então, se eu pegar, por exemplo, o pH do estômago, se for o pH do ácido clorídrico sozinho, que é produzido pelas células parietais do estômago, o pH é de 0,8. Pra você ter uma ideia o quanto que o ácido clorídrico é poderoso. 0,8. Mas quando ele se mistura e ele faz o suco gástrico, onde tem não só o ácido clorídrico, mas o fator intrínseco, tem o pepsinógeno, tem a mucina, tem a água, isso sofre um processo de diluição. E o pH do estômago vai entre 1,8 e 2. E isso é produzido constantemente. Para você ter uma ideia, a produção de suco gástrico em 24 horas chega a 3 litros. Nossa, doutor. É uma reciclagem, tá? Chega a 3 litros. Em média, 1,8, 2 litros. Mas tem casos onde chega a 3 litros. Então, o movimento é muito grande ali. E o estômago está acostumado a lidar com isso, porque o estômago tem um muco que é produzido que protege. Por que esse pH não ataca a parede do estômago? Porque tem uma proteção. O estômago foi feito para conviver com 2 litros de suco gástrico,
com pH 1,8, 1,9, 2, 24 horas por dia. É um órgão extremamente ácido. Aliás, isso depende a sua saúde depende disso. Infelizmente, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essa capacidade de acidez no estômago, e isso, a partir dos 40, cria uma gastrite atrófica sintomática, com todas as consequências, porque o ácido clorídrico é responsável pela absorção dos aminoácidos, porque a proteína vai quebrar em aminoácido. Ele é responsável pela absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a metilcobalamina. Ele é responsável pela absorção de pelo menos 15 minerais. Então, isso para a saúde é muito importante, muito importante. Então, o pH é essa medida de potencial hidrogeniônico que pode ir de 0 a 14. 0 a 6,9 é ácido, 7 é neutro, 7 acima de 7 até 14 é alcalino. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a água pura destilada, tirando todos os minerais dela, ela tem um pH de 7. A água destilada, o pH dela é 7. Se eu pegar, por exemplo, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, a soda cáustica tem um pH de 14. Entendeu? Então é isso que determina. Agora, a medida do pH, que é o pHâmetro, é uma coisa, parece simples, mas é complicada. O pHâmetro é um aparelho eletrônico, é um bom pHâmetro, ele custa mais ou menos uns R$1.000, ele custa $250. Ele tem que ter todo um processo de calibragem para ele poder fazer pH de tudo, porque uma coisa é você medir o pH de uma água, outra coisa é você medir o pH de uma água com a substância orgânica junto. Por exemplo, você coloca um limão, aí já não, aquele reagente que pinga já não é confiável. Porque o limão, como nós vamos discutir aqui, ele tem limonódio, limoneno, limonina, ele tem naringenina, ele tem camperol. São todas substâncias que podem interferir com aquele reagente. E quando a gente está fazendo o pHâmetro e medindo o pH de uma substância, cada vez que você mede e vai mudar, você tem que recalibrar. Então é um processo altamente técnico. Entendi. Realmente fazer um pH e ficar confiante que é aquele mesmo. Tem que ter muita autoridade para falar no assunto e conhecimento, doutor, mas trazendo aqui um pouco para a realidade das pessoas. O senhor acabou de dizer que uma água neutra, né? Sim. Um pH 7. Água destilada. A água destilada. Isso tem uma diferença entre água doce e água salgada? Como é que Tem funciona? bastante diferença. Deixa eu explicar. 71% da superfície terrestre é coberta de água. Certo. 71%. Só que dessa superfície de água, 96,5% é salgada e 3,5% é doce. Então, a água doce, ela está nos rios, ela está nos lagos, ela está nos aquíferos e ela está nas geleiras, nos polos. O pH dela varia muito dependendo do lugar, da constituição, da poluição, do que tem lá, da vegetação e etc., do plâncton. Agora, vamos pegar o que interessa aqui nessa conversa nesse momento, vamos pegar o pH da água marinha, da água salgada. Isso aí vem uma preocupação muito grande, porque a última medida de pH antes da era industrial, a era industrial começou, historicamente, em 1760, que é o início da Revolução Industrial, 1760. Então, a última medida que tem do pH do oceano antes da era industrial foi 1751. Eles fizeram a medida e, naquela época, o pH do oceano era 8,25. Quer dizer, o pH alcalino. Anos depois, muito tempo depois, fizeram em 1996, quer dizer, depois que já passou tudo isso, o pH do oceano caiu para 8,14. Então, do mesmo modo que está havendo um fenômeno de estufa, do mesmo modo que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, está havendo uma acidificação do oceano. Do mesmo modo que o oceano está subindo, nos últimos 300 anos ele subiu 20 centímetros,
e continua subindo o nível do mar, o pH do mar também está caindo. Isso também é uma preocupação muito grande, porque cada ser vivo ele tem um pH que ele pode viver. Por exemplo, o ser humano, o sangue dele tem que estar entre 7 e 7,8. Se tiver abaixo de 7, ele morre por acidose. Se tiver acima de 7,8, ele morre por alcalose. Cada animal, cada bactéria, cada ser vivo, ele tem um pH que ele vive. Então eles estão muito preocupados porque a queda do pH no oceano vai começar a incomodar a vida dos plânctons, dos corais, e vai mudar o ecossistema tremendamente. E é muito preocupante isso, porque nós estamos jogando toxinas. A 99,99% das toxinas são ácidas. O resíduo da nossa alimentação, a grande maioria é ácida. Então, se você come uma carne, por exemplo, o que vai sobrar é acidez. Então, nós temos... E o nosso corpo tem que trabalhar em alcalinidade. Nós vamos discutir isso aqui. O nosso corpo é ligeiramente alcalino, porque o pH do sangue, ele é de 7,35 a 7,45. 7,4 é o ideal. Quer dizer, 7,4 já é para o lado alcalino. Se tudo que você ingere, quase tudo, eu diria que 90% do que você ingere, no final do metabolismo é ácido, o corpo está sempre brigando contra essa acidez. Isso que eu ia lhe perguntar, doutor. O senhor está explicando aqui para a gente uma importância, então, de você ter um sangue que seja tenda a alcalinidade, mas que ele fique nessa medida. E o que faz essa regulação? O que faz o sangue oscilar entre ácido e alcalino? Tem 3 mecanismos. O principal deles é o sistema tampão, que é feito pelo ácido carbônico, H2CO3, que é uma substância anfótera. Desculpe a terminologia. A substância anfótera é aquela que no meio ácido funciona como base, como alcalino, e no meio alcalino funciona como ácido. Ela equilibra. Então, o H2CO3 faz esse equilíbrio, apoiado por 2 órgãos, os pulmões e os rins. O pulmão é responsável pela eliminação do CO2, do dióxido de carbono. Se eu acumular dióxido de carbono, eu tenho acidose. Se eu eliminar dióxido de carbono demais, eu tenho uma alcalose. Vou dar um exemplo. Eu peguei uma pneumonia e eu começo a fazer uma hiperventilação por causa da pneumonia. Eu desenvolvo uma alcalose respiratória. Eu agora vou diminuir a minha concentração de CO2. O pulmão, ele faz uma reação muito rápida. O rim não. O rim já trabalha a longo prazo. Enquanto o pulmão pode consertar a coisa em questão de minutos, o rim é questão de horas ou dias para fazer esse processo. Mas são 3 mecanismos que fazem o sangue ficar entre 7,35 e 7,45. É o sistema tampão do ácido carbônico, H2CO3, são os pulmões liberando ou segurando o CO2 e o rim, que pode liberar mais ácido ou mais base, porque o H2CO3 ele vai ser quebrado num ânion e num cátion. Num ânion, que é o carbono, é o bicarbonato, é o íon negativo bicarbonato, ou hidrogênio, que é o cátion, que é o íon positivo. Então, dependendo da situação, o rim vai eliminar mais hidrogênio ou mais bicarbonato. Então, juntando o rim com o pulmão, os rins com os pulmões, com o sistema tampão, isso faz equilibrar. Todas as doenças, na sua grande maioria, elas vêm acompanhadas de acidez. Por exemplo, o câncer. Você vai ver aqui na nossa discussão que a célula cancerígena, ela vive no mundo ácido. Não é só o câncer. O vírus gosta no mundo ácido, a bactéria gosta do ácido, o fungo gosta do ácido, o parasita gosta do ácido. Então, olha que interessante. Quando eu tenho um ambiente de acidez no meu corpo, eu tenho uma predisposição a formar o que se chama biofilmes. Eu tenho a predisposição a formar colônias de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas. Isso acontece muito no câncer, porque nós vamos ver depois aí durante a discussão que o câncer ele desenvolve no meio ácido.
Quando eu tenho uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição ao câncer. Um dos mecanismos para chegar no câncer é a acidez. Por quê? Porque a acidez diminui o oxigênio. A alcalinidade aumenta o oxigênio. Então, se eu tiver um ambiente mais ácido, ele tem menos oxigênio. Se ele tem menos oxigênio, a célula lá que está sendo alimentada, ela começa a sofrer. E no momento que ela começa a sofrer, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, ou ela muta. Ou ela vira um rebelde, ela já não pertence mais àquela comunidade e ela agora é independente. É a célula que nós vamos conversar, é a célula cancerosa. E ela vive num ambiente ácido. Se você der alcalinidade para ela, ela morre. Então, por exemplo, o Dr. Brewer, ele tem um mecanismo onde ele trata câncer com césio, que é um mineral altamente alcalino, que entra na célula cancerígena e mata a célula cancerígena. É um dos modos de se tratar câncer, é aumentando a alcalinidade intracelular da célula. Doutor, e o que faz, né, o nosso corpo ficar ácido, né? O que provoca essa acidez, assim? E de alguma forma, existe algum método simples para a gente avaliar esse equilíbrio? O método mais simples que tem para você avaliar é o seguinte. Depois que você deita na horizontal, se você passar mais de 6 horas na horizontal, há um equilíbrio entre o seu pH do sangue e o seu pH da urina. Então, feito esse equilíbrio, se eu medir o pH da minha urina, primeira urina da manhã, e ele der, vamos supor, 6,5, e eu tenho que somar mais 0,8, vai dar o pH do sangue. Então, se eu estou com pH urinário matinal de 6,5 e eu fiquei deitado por mais de 6 horas, eu posso usar a fórmula onde eu acrescento 0,8. Então, o pH do sangue vai estar 7,3. Então, o pH urinário ideal na manhã seria entre 6,4 e 6,6. Mas isso também depende muito do que eu comi no dia anterior. Essa variação de pH urinário é esperado. O que você não pode é variar muito o pH sanguíneo. Se eu ingerir um alimento que é ácido, o rim vai ter que eliminar esse excesso de acidez. Então essa urina vai estar com pH mais baixo, entendeu? Então esse equilíbrio é feito via urina. Então se eu pegar a urina, a mesma coisa acontece com a saliva, tá bom? Depois que eu ficar 6 horas deitado no horizontal, eu também posso usar o pH da saliva e somar 0,8, para ter uma ideia de qual é o meu pH. A pessoa que está internada, que está no CTI, que tem um distúrbio qualquer, infeccioso, uma septicemia, ela desenvolve um desequilíbrio ácido-base, entendeu? Chamado desequilíbrio ácido-base. Aí ela faz a gasometria e a pessoa que está acostumada, o médico que está acostumado a trabalhar com isso, ele vê a gasometria, ele vê o que está faltando, o que está sobrando, como é que traz esse equilíbrio de volta. Porque se houver um desequilíbrio ácido básico e não houver um tratamento apropriado, imediato, aquela pessoa pode morrer em consequência daquilo. Se eu desenvolvo uma acidez crônica, eu tenho uma predisposição a infecções de vírus, a infecções de bactérias, a infecções de fungos e a infecções de parasita e, finalmente, câncer. Então, o médico, em geral, ele não tem essa preocupação com o pH, porque o pH foge da área médica. O pH é uma coisa matemática, tem que entender de logaritmo, tem que entender de potência, é uma coisa biofísica, tem que entender de física. Então, quando você não entende de uma coisa, você prefere deixar para lá. Mas é um assunto extremamente importante.